Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de Java. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor. E nas aulas passadas do curso de Java, nós vimos como a linguagem surgiu e como ela funciona. Agora, nós vamos ver outra coisa, como instalar o pacote de desenvolvimento Java de acordo com a sua necessidade de aprendizado. Essa é uma coisa que você já deve ter percebido logo de cara, um pouco da maior complexidade do Java. Não adianta falar assim, eu quero programar em PHP. Vai lá, baixa o pacote e acabou. Não, na hora que você vai desenvolver em Java, você tem que saber o que você vai desenvolver, qual é a melhor maneira, qual é a melhor distribuição, qual é a melhor edição que você vai ter que baixar da JDK, não da JRE. Não lembra o que é JDK e JRE? Eu vou dar uma relembrada para você. E vamos relembrar rapidamente. Na aula passada você deve ter lembrado que a gente falou sobre o JRE e o JDK. O JRE é a Java Runtime Environment e é destinada a quem quer apenas utilizar aplicativos criados em Java. Já a JDK é Java Development Kit, que é o kit de desenvolvimento Java, que é para quem quer desenvolver coisas na linguagem. Você deve se lembrar muito bem que a JRE é composta da JVM de algumas bibliotecas, e que o JDK é composto do JRE, isso é, da JVM das bibliotecas. Além disso, nós temos o JavaLang e o JavaTools, e caso seja necessário, vamos utilizar uma IDE específica. Foi rápido demais? Falei muita coisa que você não entendeu? Então volta para a segunda aula, deixa de ser preguiçoso, pequeno gafanhoto. Tem gente que pula as primeiras aulas, eu não quero saber história e funcionamento não, eu quero só baixar a linguagem. Não é assim que funciona. No Java, principalmente. O Java ele é uma plataforma gigante, você precisa entender, você precisa compreender o pequeno coraçãozinho da linguagem, porque senão você vai achar ela difícil. E quando você compreende o quão grande ela é, você precisa saber alguns conceitos antes, uma sopa de letrinha que a gente começou na aula passada e vai continuar nessa aula. Então, saber o que é uma JVM, como é que ela funciona, bytecode, compilador Java, por que o compilador Java não gera executável, isso tudo está explicado nas outras aulas. Então, volta para o início do curso, já vai aqui direto na playlist, clica aqui, vai direto para a playlist. Lá você vai ter acesso a todas as aulas. Começa o curso de Java do início, não pula as aulas. Por falar em IDE, na aula passada a gente falou por alto como é que funciona uma IDE. Mas eu vou mostrar para você em detalhes agora. IDE é uma sigla que significa Integrated Development Environment, ou Ambiente de Desenvolvimento Integrado. Volto a falar para você o que eu falei na aula passada. Talvez você tenha aprendido no colégio, ou na faculdade, ou no seu curso online, sem utilizar IDE. Nós vamos utilizar a IDE porque, na minha opinião, facilita bastante. Esse é um curso para quem está começando e agiliza quando você for um programador experiente. Quando você for um desenvolvedor iniciante, você não sabe nada. Então a IDE vai te facilitar nisso. Quando você se tornar um desenvolvedor mais experiente, com certeza a IDE vai te facilitar o trabalho. Então não tem erro, não tem prejuízo. Aprende com a IDE, vai por mim, você vai entender. E eu citei aqui algumas vantagens no uso de uma IDE. Uma IDE, logo de cara, ele é um editor completo. Ele não é um editor simples, ele utiliza, por exemplo, colorização de código. Uma IDE também tem integração completa com compilador, linker e debugger. E aí você não vai precisar ficar saindo de uma janela, entrando em outra, digitando o comando, ver se funciona. Não funcionou? Fecha a janela, abre a outra, digita, depois fecha a janela. Isso não é necessário. No caso da IDE que a gente vai utilizar, é só você digitar o código, apertar o play, acabou, tá funcionando. Pra que você precisa de complexidade? Assim, eu não entendo, sinceramente eu não entendo. Tem professor que, se você é um professor e se você é programador em Java, você vai olhar, nossa, que absurdo, vai usar IDE. Não é, cara, olha só, nós estamos agora estamos em 2015, né, que é o momento em que essa aula está sendo gravada. Se você está assistindo bem depois, essa aula foi gravada em 2015. Em 2015, cara, as linguagens evoluíram. Você não precisa ficar entrando em modo terminal, decorando comando, digita comando, aí vê se funciona, não funciona, aí volta no editor, altera. Pelo amor de Deus, vamos facilitar. Mas aí você programa arrastando, você programa só clicando. Eu não estou preocupado com isso. E eu espero que pequenos gafanhotos, você é um pequeno gafanhoto sábio, não é? Você é inteligente, eu tô vendo daqui, dá pra ver daqui nos seus olhos. Você é inteligente. Então você vai desenvolver da maneira mais simples, da maneira mais tranquila para se desenvolver. Para de burrice, para de idiotice, dê uma chance para uma IDE. Você vai gostar. Outra característica que me faz gostar muito das IDEs, ela também tem gerador de código. E aí volta o programador chato. Mas o código é gerado automaticamente. Você digita e ele vai te ajudando. Cara, você não precisa de ajuda na vida. Por que a IDE não pode te ajudar?
Cara, eu sinceramente não entendo. Eu não entendo. Assim, eu compreendo, cara, não. Você vai ter que entender o comando, mas eu não entendo por que as pessoas não gostam de IDE. IDE é legal, cara. Ela gera código pra você. E se você é jovem, você tá me entendendo, cara. Você não precisa ter trabalho, você não precisa ter retrabalho. Faz por mim. IDE. A penúltima vantagem que eu destaquei aqui foi ambiente de teste. Ele permite que você crie um ambiente para testar o seu aplicativo antes de distribuir. E por falar em distribuir, ele também facilita a distribuição. Isso é, depois que você desenvolve, você pode gerar versões de testes, ambientes de teste, múltiplas plataformas de teste, e você pode distribuir com facilidade. Ele vai gerar um pacote e esse pacote vai ser executado no seu cliente. Então, é muito simples o uso de IDE e eu acho que agora você consegue entender por que eu decidi utilizar uma IDE junto com o JDK para a gente poder fazer o nosso curso e para iniciantes em Java. Toda IDE facilita o desenvolvimento e no caso do Java, existem várias IDEs que você pode escolher, como por exemplo, a IntelliJ, o Eclipse, mas o que eu escolhi foi, como eu já disse anteriormente, o NetBeans. O NetBeans é a IDE que foi escolhida pela Sun como a oficial, vamos dizer assim, e quando a Oracle comprou, ela também utiliza NetBeans para isso. NetBeans, beans tem uma coisa com o grão do café, né? O bean é o grão de café. Tá aí mais um trocadilho desse mundo Java aí que tá complicado, né? E como toda boa ideia, o NetBeans vai facilitar, vai agilizar o seu desenvolvimento. Isso também é conhecido por uma sigla, que é a sigla RAD, que é Rapid Application Development, ou desenvolvimento rápido de aplicações. É realmente muito simples. E a escolha da ideia depende só de você, programador. Se você é um programador experiente, se a sua empresa usa, por exemplo, o Eclipse, Eclipse é uma das mais utilizadas. Eu, particularmente, não gosto do Eclipse. Você vê que eu, pensei 2 vezes antes de falar alguma coisa. Eu não gosto, sinceramente, do Eclipse. Eu prefiro muito mais o NetBeans, porque eu acho que a integração é mais fácil, os wizards são mais fáceis, é tudo mais simples. Mas se você gosta de usar o Eclipse, sei nem o que você está fazendo aqui no curso básico, mas enfim, estamos aí. Eu vou utilizar o NetBeans, eu nem vou citar mais o Eclipse, não vou utilizar mais. Nessa aula, eu estou citando o IntelliJ, que é maravilhoso. O IntelliJ, inclusive, que foi criado pelos nossos amigos da JetBrains, né? Que é sempre parceiro aí. Infelizmente, nós não vamos utilizar o IntelliJ, porque o NetBeans é melhor, né? Então, a gente não utilizou, mas se você quiser dar uma olhada, também tem ele. Um abraço pra galera da JetBrains. Vocês são roda pra caralho. E além de utilizar a IDE, a gente tem que conhecer quais são as edições do Java. Sim, se não bastasse você saber que você tem que baixar o JDK, você tem que saber qual JDK você vai baixar. E aí depende da sua necessidade. Existem várias, mas basicamente a gente pode resumir isso em 3 distribuições, em 3 edições. A SE, a EE e a ME. SE é uma sigla para Standard Edition, ou edição padrão. EE é para Enterprise Edition, ou edição empresarial. E o ME é a Micro Edition, ou edição pequenininha. Edição pequenininha foi bravo, né? É uma edição micro, cara, não tem como eu dizer isso. Mas qual a diferença entre o SE, o ME e o EE? Basicamente, funciona da seguinte maneira. Se você vai desenvolver uma aplicação e precisa de janelas, ou ambientes, ou controles padrões de sistemas operacionais de interface gráfica, você vai utilizar o SE. Esse é o nosso caso. Nós vamos querer construir aplicativos em janelas. Se por acaso você quer construir aplicativos em janela, mas que você quer utilizar, por exemplo, acesso remoto, acesso a bancos de dados gigantes, coisas maiores que são utilizadas em grandes empresas, você vai baixar a versão EE, que é o Enterprise Edition. Mas caso você queira desenvolver uma coisa menor, como por exemplo, um controle de um dispositivo portátil, ou até mesmo aplicações para celulares, para smartphones, ou para smartwatches, ou qualquer wearable da vida, a versão ME é a que foi criada para você. Então, viu? Essa sopa de letrinha nem é tão difícil assim. Você vai utilizar o SE para janelas, programas simples, EE para programas mais complexos que precisam de mais recursos, e o ME, caso você queira criar uma edição portátil do seu aplicativo. E agora nós chegamos à conclusão do que a gente precisa. Deu para entender por que você não podia pular essas aulas? A gente vai precisar do JDK, já que a gente quer desenvolver. A gente precisa do JDK com a IDE NetBeans do Java SE. Vamos ver agora como baixar isso tudo e fazer funcionar na nossa máquina. O primeiro passo é acessar a internet. Vamos abrir aqui o navegador. Eu poderia ir direto para o site da Oracle, mas basta você entrar no Google e digitar Oracle. Certo? Oráculo. Deu Enter, é o primeiro site. Claro, pulando
as propagandas. oracle.com/br. No site da Oracle, nós vamos só passar o mouse em cima de Downloads e aqui no cantinho, olha o que nós já temos, uma sigla conhecida, Java SE. Clica sobre ela e você vai ser enviado para esse site aqui. Nota aqui, olha o que nós já temos. JDK 8, que é a versão atual, no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Mais uma vez, estou gravando no início de 2015, com o NetBeans. Então, eu tenho o NetBeans com JDK. Tá aqui, esse é o primeiro download que eu vou fazer. Clicar nele. Aí aqui você vai ter as versões. Primeira coisa que vai ter que fazer é clicar aqui em aceitar os termos de licença. Caso você queira ler, tá aqui, ó. Tá bom que tu vai ler, né? Aqui, você vai escolher qual é a sua plataforma. Eu tenho a opção Mac OS X, Linux, 32 bits, Linux 64 bits, Windows 32 bits e Windows 64 bits. No meu caso aqui, eu tenho o Mac OS X 64 bits. Então, eu vou clicar aqui e o download vai começar imediatamente. Se você é usuário de Linux ou de Windows, você está na dúvida, e é 32 ou 64? Baixa uma e vê se funciona, né, meu querido? No caso, se você usa o Windows 7, Windows 8, pode baixar direto a versão 64 bits. Se você utiliza ainda o Windows XP, vai na versão 32, que é a que vai funcionar melhor para você. O processo de download é um tanto quanto demorado. Aqui no meu caso dá uns 300 MB. É mais ou menos entre 250 e 300 MB de download, só o JDK com o NetBeans, que vai ser o JDK 8 e o NetBeans 8.0.2, no caso aqui da minha versão. Enquanto tá baixando, eu vou falar para vocês do nosso patrocinador principal, ó, Hostnet. A Hostnet é a empresa para hospedagem de sites. Você tem uma empresa ou você trabalha para uma empresa que precisa de um lugar profissional para guardar seu site, é na Hostnet que você vai colocar, cara. Lá eles têm todo o sistema de cloud computing. Você tem desde o plano mais simples, se você, sei lá, você tem um pequeno negócio, você quer uma loja virtual, você tem um modelo, desde o modelo mais simples já tem PHP, cara. Então, você pode criar uma loja virtual no modelo assim, mais básico, um blog, uma vitrine, o que quer que seja. Agora, se você é um site grande, que precisa de plataforma legal, ambiente de clouds exclusivos só seus, lá tem, cara. Vai na Hostnet, www.hostnet.com.br. Aqui, ó, www.hostnet.com.br. Acessa lá, pode ter certeza que você vai ter um site hospedado na melhor, não é uma das melhores, na melhor empresa de hospedagem do Brasil. Vamos ver agora se nosso download já acabou. Acabou. No caso do Mac aqui, basta eu clicar. Isso aqui é uma imagem. Ele vai montar essa imagem. Aqui, ó. E eu tenho um PKG. Clico 2 vezes. Isso aqui é similar ao executável do Windows. É um pacote de instalação. Eu vou avançar, instalar. Eu não vou mudar a pasta, o local de instalação. Eu recomendo também que você deixe como padrão. Eu vou instalar. Vou digitar minha senha. Fecha o olho. Vira a cara para lá. Instalar software e ele vai instalar. Mais uma vez, o processo de instalação ele demora alguns minutos. No caso aqui já está quase chegando na metade. E eu já falei do nosso patrocinador, já, né? Vamos esperar. Caso você tenha alguma dúvida em relação à instalação, nessa mesma página de download, se você descer um pouquinho, tem uma área aqui em português do Brasil que são instruções de instalação. Clicando sobre ela, a gente vai poder ter as instruções para cada um dos sistemas. Eu quero instalar no Windows, clica aqui e ele vai ter o manual. No Linux, no Mac OS. Eu não vou ficar instalando em cada uma das plataformas, porque você já vai saber fazer só dando uma lida. Deixa de preguiça, né? Se você quiser desinstalar, basta você clicar aqui e você vai ver como é que se desinstala em cada uma das plataformas. Caso você queira qualquer uma das outras versões, basta você procurar aqui, ó, o SE, o EE e o ME. E enquanto você vai baixando o pacote do seu JDK, que é o pacote mais importante, vamos baixar mais algumas coisas que a gente vai utilizar durante as nossas aulas. Vamos aqui em Download, nosso Java SE. E nessa tela de Download, outra coisa que a gente vai precisar, você vai rolar aqui um pouquinho mais para baixo, no momento em que eu estou gravando essa aula, ainda está bem no início, mas eu vou baixar o JavaFX Scene Builder, que está na versão 2.0 nesse momento, que basicamente é um construtor de tela para JavaFX que a gente vai utilizar durante as aulas. Mais uma vez, ó, aceita aqui e baixa a versão do seu sistema operacional. No meu caso aqui, macOS, vou clicar. É um download relativamente menor, são só 68 MB. Enquanto baixa, eu já, né? Download concluído. Eu vou clicar no DMG. No caso aqui do Windows é só clicar, avançar, instalar. No caso do Mac é até mais fácil, né? É só
pegar isso aqui, ó, arrastar. Depois de arrastar, vai aparecer uma janela copiando. Pronto, já está instalado meu SendBuilder. E é importante que você instale o SendBuilder somente depois de instalar o NetBeans. Então, instala o JDK, terminado, você instala o SendBuilder, ok? Não faz isso antes. No caso aqui, ó, já foi concluído. E a última coisa que eu vou baixar, vir aqui, Java SE, na área de downloads, nós vamos baixar a documentação. Aqui embaixo, Java SE Documentation, download. E ele vai baixar também. Aqui, ó. Aceitar. É um arquivo razoavelmente grande, 85 MB. Esse daqui independe da sua plataforma. Você vai baixar, ele é um arquivo zip, também não vai demorar muito. Nem vai precisar, né? Então, basicamente, esses são os arquivos que você baixou. Nós baixamos o pacote de instalação do JDK com o NetBeans. Nós baixamos os documentos. Já descompactei o documento, tá aqui, ó. E também o SendBuilder. Vou abrir aqui a pasta de docs e vou abrir o arquivo index no meu navegador. Ele vai abrir o navegador e aqui tem toda a documentação em inglês, mas está toda aqui. Caso você queira qualquer informação sobre qualquer coisa, por exemplo, informações sobre o compilador Java. Tá aqui todas as informações sobre o compilador Java. Voltar. Um lugar que é importante que a gente vai usar bastante é essa API aqui do SE, que tem todos os comandos, tem todas as bibliotecas. Por exemplo, nós vamos na próxima aula falar muito sobre JavaLang. Aqui, ó, JavaLang. E aí você vai ver todas as classes, todas as interfaces, todas as exceções, tudo bonitinho aqui. Vai escolher, por exemplo, eu quero falar sobre string. Então eu tenho uma classe string aqui. Aí eu tenho todos os métodos da classe string explicados. E não se preocupe, não se assuste, não se espante com a quantidade de coisa ou com as coisas em inglês. Você nem vai precisar muito desse JavaDocs. Guarda, porque quando você for mais experiente, você vai precisar com certeza. E aí foi isso. Essa foi a aula, essa foi a sua terceira aula do curso de Java. Eu espero que você esteja gostando, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, na playlist, acessando o site. Todo mundo já sabe disso. Aqui no site você vai poder imprimir certificado quando o curso acabar. Então, que coisa mais maravilhosa que isso, coisa linda de Deus. Ó. Então, hoje eu tô, né? O projeto do curso em vídeo é gratuito, mas nós precisamos muito da divulgação de vocês. Eu preciso muito que você assista essas aulas. Tem muita gente, como eu falei lá no início, na primeira aula, tem muita gente que baixa as videoaulas para poder assistir em empresa e tal. Legal isso. Mas não fica distribuindo assim não, cara, porque o canal ele só sobrevive por conta das propagandas. Você viu que tem propaganda no meio da aula. Puta, é o mínimo que a gente pode fazer, cara. Tem gente que reclama, que absurdo. Não é absurdo. Quanto você pagaria num curso de Java? O máximo que eu tô te pedindo é que você assista uma propaganda no meio da aula. Nem é tão ruim assim. Então, por favor, ajuda porque é difícil produzir conteúdo educacional de qualidade no Brasil. Tem gente que reclama de barriga cheia. Então esse foi o último passo conceitual. Agora você já tem tudo instalado na sua máquina, você já está com todos os pacotes, a gente já está com Java SE, né, com a edição padrão, o Standard Edition, com a JDK do SE, com o NetBeans já configurado para o SE, para a gente poder desenvolver aplicativos desktop, principalmente. Apesar de que com o JavaFX agora você pode desenvolver para qualquer uma, a gente vai ver isso mais para frente. Você também está com o SendBuilder instalado na sua máquina e com JavaDocs para você fazer qualquer consulta rápida aí, caso eu não esteja por perto. Mais uma vez, eu agradeço pela sua preferência, eu agradeço pela sua paciência, eu agradeço por você assistir essa aula, cara, e isso é sensacional. Compartilha com as pessoas, compartilha com os amigos, mostra para os amigos. Agora a gente está divulgando vídeos no Facebook também, ajuda a divulgar, tá ajudando pra caramba a gente. Você tá fazendo a sua parte. Então, assim, o curso é de graça, mas o pagamento que eu peço é o seu carinho, é a sua consideração comigo. Um forte abraço, bons estudos, instala isso aí direito, meu filho. Na próxima aula, você vai precisar de tudo isso que a gente instalou. Forte abraço, bons estudos e até a próxima. Quando você for um usuário iniciante, quando você se tornar um programador, quando você se tornar um desenvolvedor, mas, inclusive, que... Enquanto ele tá baixando, eu vou falar do nosso patrocinador.
Oh, tico, tico, ui, que bonitinho, né? Que bonitinho. É, estudante.